Maju Arruda Leite está conosco? É Com isso o que aí. hoje, Ronald? Hoje a Maju está falando sobre dos atropelados, o caso que a gente trouxe ontem trocou a aqui. pauta. E teve uma evolução nisso e a Maju traz o detalhe aqui pra gente. Eu lembro, é aquele caso, gente, da Brasilândia, da avenida lá em que o cara bêbado dormiu, cochilou ao volante, entrou com o carro na calçada e matou os dois meninos. Acho que é Heitor e Kaique. Se eu tiver errado, a Maju vai me corrigir. Mas os dois, infelizmente, morreram, passaram por procedimentos cirúrgicos e tal. Todo mundo está acompanhando esse caso. Acho difícil pensar numa possibilidade de sobrevivência vendo a imagem que vi e vocês acho que fazem a mesma leitura. Maju, nós paramos da seguinte forma. A polícia tinha fechado o caso e entregue ao Ministério Público. Só que o Ministério Público devolveu para a autoridade policial porque pintou a novidade. Qual a novidade? As mortes. Os dois, infelizmente, morreram, o Ministério Público devolveu, falou à polícia, tem que atualizar isso aí. E a autoridade policial disse, pelo menos para a nossa equipe ontem, que para que haja um pedido de prisão, esse pedido, a partir de agora, tem que partir do Ministério Público. Como é que está isso? O que você tem como atualização? Pois não, Maju, bem-vinda, querida. Tudo bom, Joel, Ronald? Uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. É o Eros Alconda Abreu, ele que foi velado na manhã de hoje, ele que tinha 15 anos e é um dos adolescentes que morreu atropelado enquanto andava na calçada ao lado do amigo Kaique Pérez Santana, de 16 anos. Só para relembrar para o nosso ouvinte, contextualizar, os dois estavam indo para o futebol em um sábado de manhã, quando o motorista Sérgio Roberto de Paula, de 53 anos, atingiu os dois com tudo na calçada, ali na Avenida João Paulo Pimenta, na Brasilândia, na Zona Norte. O Sérgio de Paula, ele foi preso em flagrante, porque ele estava embriagado, ele foi submetido ao exame de bafômetro. Só que ele foi solto depois da audiência de custódia. E a gente até se pergunta, né, como uma pessoa que consegue, que atropela duas pessoas, consegue sair pela porta da frente da delegacia. A gente teve acesso à decisão do juiz que concedeu essa liberdade provisória ao motorista e quais foram os argumentos do juiz? Que ele é réu primário, que ele tem endereço fixo e que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça. Então, o Sérgio de Paula tem que cumprir algumas medidas cautelares, como aparecer para o juiz por ao menos 12 meses. Ele teve a carteira de suspensa, a carteira de habilitação suspensa também por 1 ano. E nós tivemos acesso, Joel, ao vídeo da audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, o advogado dele, o doutor Jardir Brandão, diz que o motorista teve um apagão ali no momento e diz também ao juiz que ele estava em direção ao trabalho, ao caminho naquele sábado, quando ele atingiu os dois adolescentes. Vamos ver esse trechinho do advogado explicando ao juiz o que aconteceu naquela manhã de sábado. Está sendo investigado se ele está com um problema de pressão. Ele teve um apagão, ele relatou para os policiais que entre meia-noite e meia, 1h, ele consumiu álcool, ele veio embora porque ele não estava se sentindo bem. Ele foi até a sua residência pegar o seu uniforme de trabalho para ir trabalhar. E quando ele pegou o seu uniforme e foi a caminho do serviço, ele teve um apagão e acabou atropelando as duas pessoas. Então, assim, foi um acidente. Bom, e o Sérgio de Paula, ele é funcionário da Prefeitura de São Paulo. Ele trabalha na unidade de vigilância em saúde, na freguesia do Ó, na Brasilândia. A Prefeitura de São Paulo nos informou por meio de uma nota que o profissional não estava em horário de trabalho e que também não trabalharia naquele sábado, o que é diferente do que o advogado dele, do que o próprio motorista disse aos policiais ali no dia do acidente, no depoimento e na audiência de custódia, como nós acabamos de ouvir. Por enquanto, ele vai responder em liberdade. Ele é acusado por lesão corporal culposa, homicídio com dolo eventual e também atropelamento. Desculpa, eu não vi que estava aberto aqui, Maju, mas eu ia dizer o seguinte, eu acho que vai ter pedido de prisão aí. Eu acho que vai ter mudança. Porque a mudança que motivou a devolução do caso do Ministério Público para a polícia é uma mudança absurda. É uma mudança, assim, substancial, porque estamos falando das mortes dos meninos. Então você muda absolutamente a apreciação do caso. E ao mudar essa apreciação, o Ministério Público, principalmente, tem tudo para fazer um pedido de prisão agora, com base.
Agora, se ele estava indo para o trabalho, se estava indo jogar bola, se estava indo passear, se estava indo para a feira, não importa. Não vem ao caso. O que importa para mim é que o cara bebeu até a madrugada, dirigiu um carro sob efeito de álcool, que foi comprovado por ele e no teste do bafômetro, principalmente. É uma prova técnica. E dormiu ali sob efeito de álcool e atropelou e matou os meninos. É uma coisa objetiva. Não tem que ficar discutindo se ele estava indo para o trabalho, se não estava. O que o advogado disse aí, nós temos que colocar para ouvir os dois lados. Mas o advogado está na função dele como defensor de um cara que cometeu um crime. Um advogado ele cria a versão que ele tem que criar ali, coloca para a polícia, coloca para o Ministério Público, para a autoridade judicial lá na frente e cabe a ele provar agora. Né? Agora, engolir o que o advogado disse é diferente. Eu, pelo menos nesse momento, não engulo o que o advogado disse de forma alguma. Me reserva o direito de não engolir. Não tem cabimento isso, gente. Um cara cometeu um crime como esse por ser réu primário não ir preso. Quer dizer que o cara que estupra a mulher pela primeira vez ali, é réu primário, solta o cara. Deu um tiro na cabeça do outro, é réu primário, solta. Qual a diferença de matar alguém utilizando uma arma de fogo e um carro? O resultado é o mesmo, não é? A pessoa morreu, pô. A campanha não chama, a campanha para segurança viária não se chama "não foi acidente" à toa. A frase do advogado é "não foi acidente". Foi acidente nada, não foi acidente é a campanha, porque quando você assume o risco de qualquer coisa que te coloque numa situação em que você não tem o controle do automóvel e ele se transforma numa arma, não foi acidente, foi deliberadamente uma decisão tomada por quem tá no volante. Muito mais letal uma arma do que um 38, por exemplo, naquela situação ali, mas muito mais. Se ele dá um tiro com um revólver calibre 38 lá naquele menino, a depender do lugar que acerta, ele tem ainda a chance de ir para o hospital, passar por procedimento cirúrgico. Ali não teve a mínima chance. Hoje eu ouvi a mãe do garoto dizer coisas ali que eu não quero nem dividi-las com vocês a respeito de como os meninos ficaram, sabe? Então ali não teve chance nenhuma, nem um garoto teve chance nenhuma de sobrevivência. Levaram para o hospital muito mais para cumprir com o protocolo do que qualquer outra coisa. Maju, querida, obrigado, viu? Grande abraço a você. Até mais. Valeu.